como que fica um filho nascido de um estupro? Havia necessidade de nascer desta forma? Na verdade, não a gente, quando tem uma gravidez, não significa que obrigatoriamente ela teria que acontecer naquela idade. Ela poderia acontecer depois, e não necessariamente daquela forma. Às vezes, as mulheres engravidam em virtude das circunstâncias nas quais elas se envolvem por suas vidas afetivas. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada pessoa que ela tem uma programação para ter uma determinada criança, uma determinada idade, mas ela vive um período de muita curiosidade do campo sexual e ela acaba engravidando antes do tempo, do espírito certo, só que na hora errada. O espírito que deveria vir lá na frente se antecipa pelas circunstâncias e renasce num período anterior. Então, a espiritualidade acaba aproveitando as experiências para o nascimento de algumas entidades que poderiam estar relacionadas com a nossa própria programação, mas no momento mais à frente. O caso do estupro, por exemplo, significa que ela não contribuiu para isso, ao contrário, né? Ela é vítima de um processo de violência. E esse processo de violência decorre do desequilíbrio das criaturas humanas. Nós somos espíritos profundamente perversos e às vezes nós nos prevalecemos da fragilidade de outras pessoas em cima das nossas perversidades. Trazendo aqui o exemplo de um personagem do livro Renúncia, chamado Alcione, que passa por uma vida cheia de muitas dores, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. E aí você fica pensando, puxa, mas será que essa moça precisava de todo esse sofrimento? Nenhum. Mas a maldade dos homens no entorno dela vai construindo sofrimentos que se apresentam para que ela, de certa maneira, dê a resposta positiva que a vida pede que a gente dê. Como nós estamos inseridos no mundo de provas e expiações, nós temos uma faixa de perturbações que ela não é infinita, mas nós temos uma faixa de experiências. Nós temos uma série de histórias mal resolvidas em nós, e dentro da nossa faixa de possibilidades ocorre uma série de experiências que não são as programadas, não são mesmo, mas em virtude da natureza, da materialidade do nosso planeta, das circunstâncias espirituais nas quais nós vivemos, determinadas experiências extremamente violentas, como o assassinato, o estupro, a violência de qualquer espécie, as formas de exclusão social que nós vivemos, os nossos modelos perversos de sociedade que se nutrem do sangue dos outros, construindo sociedades extremamente egoístas, cruéis até, escravagistas. Todos esses fenômenos eles se dão em função da perversidade da criatura humana. Então, na faixa de evolução que nós estamos, essas experiências acabam acontecendo. Mas nós temos que desconectar a forma pela qual se deu o processo da gravidez da natureza dos espíritos. Porque eu não tenho que vincular se a criança nasceu fruto de uma relação violenta, obrigatoriamente é um espírito perturbado. Lembremos que a fecundação se dá horas após a relação sexual. Então, horas depois do ato ter acontecido, é que o espermatozoide vai chegar até as trompas para promover a fecundação e iniciar a formação do zigoto. Resultado, o espírito que renasce ele não tem nenhum vínculo com a forma pela qual a sua relação aconteceu. Agora, o estupro em si é decorrente da faixa de vibração que nós vivemos, uma sociedade com tantas perversidades, não poderia perguntar apenas pelo estupro, mas por uma série de outras provações de experiências perversas que a nossa humanidade permite e silencia. Então, respondendo à pergunta, como fica o espírito que nasce de uma questão do estupro,
Isso independe da forma como ele foi gerado. Você pode ter grandes almas que tenham sido fruto de relações violentas, como pode ter espíritos extremamente perversos, nascidos de relações de muito amor entre seus pais.